Será que tá na hora de comprar Bitcoin? Ou então chegou a hora de vender o Bitcoin? Se você acompanhou o mercado nas últimas semanas, deve ter notado que o Bitcoin caiu um pouco depois de muita alta. Ele atingiu uma nova máxima histórica em agosto, em torno de 124 mil dólares, e depois caiu para perto de 108 mil dólares no início de setembro. Isso representou uma queda de cerca de 6,5% só em agosto, quebrando a sequência de 4 meses seguidos de valorização que vimos tendo até agora. Mas tá, mesmo sabendo disso, por que o Bitcoin caiu? Existem algumas razões para isso, começando com um setembro vermelho. Historicamente, setembro é um dos piores meses para o Bitcoin. Desde 2013, o mês de setembro teve retorno médio negativo de em torno de 3 a 4%, com queda de 8 dos últimos 12 anos. Muitos traders e fundos aproveitaram o fim de verão do hemisfério norte para realizar lucros ou então rebalancear a carteira, criando pressão vendedora. Não me pergunte o porquê disso, mas para o Bitcoin isso é basicamente uma certeza, principalmente pelo outro fator que são as movimentações de investidores de grande porte que chamamos de whales, ou então baleias. Basicamente, no final de agosto, por exemplo, um único grande investidor vendeu 24 mil Bitcoin, cerca de 2,7 bilhões de dólares, de uma vez só, tá? O que causou um mini crash e liquidou mais de 500 milhões de dólares em posições alavancadas. Além disso, outra baleia movimentou 4 bilhões de dólares em Bitcoin, trocando por Ethereum, gerando volatilidade no mercado. Essa pressão vendedora dos whales criou uma queda nos preços no curto prazo. Alguns analistas até dizem que a única razão de não estarmos em 150 mil dólares ainda são essas duas baleias enormes vendendo, faltando apenas uma terminar de vender para o mercado voltar a subir. Ou seja, essas vendas de grandes players seguram o preço temporariamente. Outro culpado disso foram os ETFs. Em agosto, os ETFs registraram saídas de cerca de 751 milhões de dólares. Isso acontece justamente por causa da máxima histórica que tivemos recentemente, onde as pessoas vendem para justamente colocar dinheiro no bolso. É do mesmo jeito que grandes investidores que vendem prejudicam o preço do ativo. Esse tipo de operação acaba influenciando no valor do Bitcoin. Assim como o contexto macro, já que nos Estados Unidos, as expectativas sobre os juros e inflação influenciam todos os mercados, inclusive de cripto. Recentemente, os investidores estão divididos sobre quando o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, começará a cortar os juros. Houve sinais de que cortes podem vir até final de 2025, mas também alertas do Fed sobre riscos inflacionários. Por exemplo, efeitos de novos impostos de importação. Essa incerteza econômica deixa mercados tradicionais e o Bitcoin mais voláteis. Por outro lado, se a inflação continuar sob controle e o Fed realmente iniciar corte de juros, podemos ver o dólar diminuir de valor e o Bitcoin voltar a crescer. Ou seja, o macro hoje é uma faca de dois gumes. Ele pode tanto fazer o Bitcoin subir, quanto fazer ele cair. Tá, mas se agora você é uma pessoa que ainda não tem Bitcoin e está pensando em comprar, será que realmente vale a pena entrar agora? Antes de responder isso, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal e bora entender tudo sobre o Bitcoin. Bom, o preço atual do Bitcoin está na casa de 110 mil dólares, é bem próximo da máxima histórica. Muita gente olha esse número e pensa, poxa, será que já não subiu demais? Para te responder isso, a gente precisa colocar as coisas em perspectivas. Há alguns anos, 20 mil dólares parecia caro, depois foi para o topo de 69 mil dólares em 2021. E hoje, quem comprou a 69 mil dólares lá atrás, já viu seu investimento ouro valorizar muito. Ou seja, mesmo quem entrou perto de um topo anterior acabou tendo lucro a longo prazo. Isso mostra que em um horizonte de alguns anos, entrar tarde pode não ser tão tarde assim se o ativo continuar sua tendência de valorização. Por outro lado, ninguém gosta de entrar e ver preços cair logo em seguida. E sim, é possível que caia mais um pouco no curto prazo, não dá para descartar isso, estamos falando de renda variável. Então, qual seria uma abordagem mais sensata? Em geral, se você não tem Bitcoin ainda e quer começar, vá com calma e estratégia. Uma dica é não colocar toda a grana de uma vez agora. Em vez disso, você pode dividir em aportes parciais ao longo do tempo, o famoso preço médio, mesmo que quem é investidor de longo prazo acaba não ligando muito para isso. Mas ainda assim, né, se o mercado cair mais, você terá a chance de comprar por um preço menor com parte do dinheiro. E se subir direito, pelo menos você não entrou com algo muito grande. E é quase uma certeza que o Bitcoin volte a subir. Então comprar nesse valor acaba sendo uma ótima oportunidade. Mas e quem já tem Bitcoin? Vale a pena comprar mais? Bom, primeiro, se você já tem Bitcoin, parabéns, você provavelmente entrou a um preço mais baixo e já está vendo um lucro bem legal com isso, né? Mas o ponto é que a necessidade de comprar mais vai depender de alguns fatores. Qual é seu preço médio? Quanto do seu patrimônio já está em Bitcoin? E qual sua convicção no ativo? Se você comprou lá atrás, digamos a 20 mil dólares, a 30 mil dólares, seu preço médio está bem baixo. Nesse caso, você está com uma margem de segurança enorme e não precisa necessariamente se expor mais agora. Às vezes, apenas manter o que já tem já te garante aproveitar a alta sem aumentar o risco. Por outro lado, se você sente que sua
posição ainda é pequena perto do que gostaria de ter em Bitcoin, faz sentido considerar comprar mais um pouco, porém com cautela. Então você pode usar aquela mesma estratégia de quem está começando agora. Então pense em comprar nas correções em vez de comprar tudo nos picos. Por exemplo, essa recente queda que a gente teve de 108 mil dólares pode ser uma grande oportunidade, né? E se cair perto de 100 mil dólares, pode ser outra oportunidade. Só que tem um porém, você precisa ter cuidado para não ir com muita sede ao pote. Você precisa avaliar se não está concentrado demais seu patrimônio em Bitcoin. A regra básica de investimento é diversificação. Se o Bitcoin representa uma fatia grande da sua carteira, por exemplo, mais de 20% ou 30%, talvez priorizar novos aportes em outros ativos seja mais saudável do que dobrar a aposta nele agora. Você precisa lembrar que mesmo acreditando muito no Bitcoin, não dá para você colocar todos os ovos na mesma cesta. E é por isso que você precisa entender como está a sua carteira hoje para conseguir colocar na balança se vale a pena ou se não vale a pena comprar mais Bitcoin. E o mesmo vale para você que está pensando em vender seus Bitcoins. Eu, particularmente, não recomendo zerar completamente sua posição em Bitcoin. Até porque a gente é aquele tipo de investidor que compra acreditando no propósito da cripto, ou seja, literalmente um investidor de longo prazo. Mas obviamente, não só isso, né? Existem alguns motivos do porquê não é interessante você vender todas as suas criptomoedas. Primeiro, você pode perder a continuação da alta. Como discutimos, o Bitcoin opera em ciclos e ainda podemos não ter visto o topo desse ciclo atual. Muitos indicadores sugerem que ainda há espaço para valorização nos próximos meses. Lembra do halving em 2024? Então, historicamente, o ano posterior do halving ou os trimestres seguintes trazem altas significativas devido à redução de oferta diária de bitcoins no mercado. Esse efeito de oferta reduzida ainda está se desenrolando agora em 2025. Se você vender tudo agora e o Bitcoin subir mais de 50% ou 100% nos próximos meses, você pode ficar de fora desse ganho. Segundo, adoção institucional e fundamentos fortes. Os fundamentos do Bitcoin estão mais fortes do que nunca, né? Grandes instituições finalmente estão entrando no jogo. Como mencionamos, a SEC nos Estados Unidos aprovou diversos ETFs de Bitcoin à vista, trazendo investimentos institucional de maneira regulada este ano. Empresas listadas em bolsa, como a MicroStrategy, continuam comprando Bitcoin para a tesouraria. Bancos tradicionais estão oferecendo produtos em cripto. Até grandes bancos de investimentos projetam preços bem maiores no fim de 2025. Ou seja, tem um fluxo de capital novo entrando no mercado que deve sustentar os preços, né? Se você zerar essa posição, você abre a mão de participar dessa próxima fase de adoção em massa que está correndo agora. E terceiro, diversificação temporal. Vender tudo é uma aposta de all-in contra o ativo. É dizer, acredito que não vai subir mais daqui para frente, mas e se subir? Por isso, muitos preferem vender parcialmente, mas nunca um tudo. Dessa forma, você realiza algum lucro, caso caia depois, você fez bem e não ter vendido aquela parte, mas também continua exposto. Caso suba mais, você ainda ganha com a parte que ficou. É um hedge natural. Sair 100% te deixa zerado na alta ou totalmente protegido na queda. Mas como não sabemos o futuro, essa decisão de tudo ou nada é muito arriscada. Mas vale equilibrar. Agora que você já sabe se comprar, se não, ou se vender e não, vem a pergunta do milhão, ou melhor, a pergunta de 150 mil dólares. O Bitcoin vai bater 150 mil dólares até o final de 2025? Essa é a meta que muitos estão de olho, então vamos analisar isso. Hoje o Bitcoin em torno de 110 mil dólares. Para chegarmos a 150 mil dólares seria um ganho de aproximadamente 36% sobre o preço atual. No mercado tradicional isso seria enorme, mas para o Bitcoin, movimentos de 30% a 40% podem acontecer em questão de meses, às vezes semanas, numa tendência de alta forte. Por isso a gente pode dizer que sim, é possível, e não é só a gente que está dizendo isso, tá? Muitos especialistas acreditam que 150 mil dólares é viável, até mesmo conservador, se a tendência continuar. E temos projeções no mercado ainda mais otimistas, tá? Que dizem que pode bater até 200 mil dólares ainda esse ano. Então existe quase um consenso otimista de que bater 150 mil dólares não só é possível, como talvez provável, caso não ocorra nenhuma catástrofe externa. Mas claro, não dá para cravar nada, né? É importante manter os pés no chão, porque estamos falando de cripto, um mercado que é extremamente volátil. Mas vocês querem a nossa opinião sincera? A gente vê boas chances de o Bitcoin sim alcançar ou pelo menos chegar bem perto de 150 mil dólares em 2025 e temos motivos para isso. Ciclo do halving ainda impulsiona o mercado, a adoção institucional e a liquidez estão em alta e a própria psicologia do mercado indica que novas máximas tendem a atrair mais compras. Se não houver nenhuma crise no caminho, creio que podemos ver esse número ser atingido possivelmente lá para o final do ano ou então no começo do 26. Mas e aí, qual é a opinião de vocês? Estão comprando ou estão vendendo? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo, você vai adorar esse aqui.